Então ele precisava apresentar à igreja de Roma o tipo de evangelho que ele pregava. E o capítulo 1 ele começa a se apresentar como um apóstolo e mostra para os cristãos daquela igreja ali a pecaminosidade de toda a raça humana. Isso você pode ver a partir do versículo 18 do capítulo 1. Já no capítulo 2, ele mostra que tanto os judeus quanto os gentios, e nós sabemos que nessa questão de gentios aqui é todo aquele que não é judeu, ele é, pela Bíblia, reconhecido como gentio, na questão de etnia. Na questão espiritual, é aquele que não aceitou Jesus ainda como Salvador. E Paulo vem mostrando para ele no capítulo 2, que tanto os judeus quanto os gentios estavam igualmente condenados diante de Deus. Amém. No capítulo 3, ele já mostra que todos são pecadores. Todos pecaram contra Deus. E carecem da graça de Deus. E ele apresenta Jesus Cristo como a solução para isso. Para salvar essas pessoas. No capítulo 3. Então, quando ele chega no capítulo 4, ele já é a explicação desses versículos. Nossa, já foi na metade do negócio aqui. E é onde nós vamos fazer a nossa reflexão nessa noite. Só que no capítulo 4, eu vou adiantar um pouquinho que nós vamos ler a partir do versículo 17 ali, tá? Então, nesse capítulo 4, Paulo ele já exemplifica tudo isso que ele fez. Porque o judeu, ele entendia que Abraão, ele cumpriu toda a lei. O judeu entendia isso. E por isso ele foi salvo, pelas obras dele. E Paulo, eu acho que no capítulo 5, ele fala, se Abraão tem de se gloriar por causa das suas obras, não é diante de Deus, porque ninguém é salvo pelas obras. Amém. Então Paulo, a partir do capítulo 4, ele vem mostrando isso. E no versículo de 1 a 9, do capítulo 4, ele mostra que Abraão, ele não foi justificado pelas obras que ele fez, mas pela fé. Amém. E aí nós podemos aprender que desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, e assim será até Jesus voltar, a salvação sempre foi pela graça, recebida pela fé. Nunca ninguém foi salvo pelas obras e nem será. Sempre foi isso. O favor de Deus, a graça de Deus, e nós recebemos isso pela fé. E foi isso que fez com que Abraão fosse justificado pela fé. Não foi, na verdade, não é a nossa fé que nos salva. Quem nos salva é o Deus em que nós cremos. Nós apenas recebemos a salvação que Ele nos dá pela fé. Por isso que nós somos salvos pela graça. A graça de Deus. E recebemos isso pela fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Já no versículo de 10 a 12, ele mostra que essa justificação pela fé, às vezes nós lemos justiça de Deus, justificação, e nós não sabemos realmente o que significa isso. O que é justiça de Deus? E a justiça de Deus, irmão, resumidamente, é o plano redentivo de Deus. Aquilo que Ele arquitetou antes da fundação do mundo e que Jesus veio consumar aqui. O plano de salvação da humanidade. Isso é o que a Bíblia chama de justiça de Deus. E quando nós somos justificados diante dEle, essa culpa do pecado, a escravidão do pecado, que na verdade nós costumamos falar que nós somos salvos do inferno, mas você não é salvo do inferno. A Bíblia mostra que nós somos salvos da ira de Deus, que está sobre nós. E no ato da sua salvação, da justificação, você é tornado justo, sem culpa diante de Deus. Amém. A condenação do pecado não pesa mais sobre você. Isso é justiça. Nós somos salvos da ira de Deus, conforme está em Romanos capítulo 1, versículo
18 a 20. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala em justiça, ela está falando disso. Da justificação do ser humano no momento em que ele é salvo. Amém? Amém. E no versículo deixa eu virar aqui. Eu estou no capítulo 4. De 13 a 16, ele mostra que essa promessa de Gênesis 15, que Abraão recebeu, seria o herdeiro do mundo, não era exclusivo do judeu. Essa promessa que Deus tinha feito a Abraão, ela se estende a nós, através de Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E aí está incluído a nossa salvação, a eternidade com Deus daqueles que são salvos em Cristo. E essa herança não eram os bens que Abraão tinha. A herança dele seria consumada em Cristo, que é a salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí, irmão, eu quero agora vamos entrar no nosso versículo aqui de 17 a 25, que Paulo vem mostrando aqui qual era a natureza da fé que Abraão tinha, quem era o Deus em que Abraão creu, e como ele fez para perseverar nessa fé diante de todas as adversidades que ele tinha, que ele estava passando, literalmente com ele e com Sara. E aí vamos ler aqui, a partir do versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Irmão, eu preparei uma mensagem para nós falarmos sobre esse texto todinho, mas o tempo não dá. Então, nós vamos refletir um pouquinho apenas pela metade do versículo 17, que é o que trata especificamente da fé de Abraão, que ele está dizendo ali, no qual creu que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Acredite, essa metade do versículo aqui, nós poderíamos conversar a noite toda sobre ela. Não esgotaríamos o assunto. Mas essa parte aqui, Abraão creu, nós vamos ver aqui duas características desse Deus que Abraão servia, o Deus em que ele confiava, e essas duas características que ele sabia de Deus, entre tantas outras, ele acreditava nisso. E a primeira característica aí do versículo 17 é o Deus que vivifica os mortos. Veja bem, o versículo começa assim, ó, e Abraão creu. Abraão creu. E eu quero aqui já abrir uma aspa, irmão. E nada errado contra isso, mas
Hoje nós vivemos um evangelho muito progressista, muito liberal, que muitas coisas têm sido enxertadas na ortodoxia da palavra, na verdade central da palavra. E por que eu estou falando isso? Olha o que esse versículo está dizendo. Ele está falando sobre a fé de Abraão e começa aqui: Abraão creu. Então nós hoje percebemos isso em muitas denominações, em muitas igrejas, e volto a dizer, nada é errado com o que eu vou falar. Quando você recebe alguma coisa, a pessoa começa assim: cara, declara a palavra, declara que vai dar certo, e fica declarando igual um papagaio, repete aquilo, repete, declara a palavra que vai acontecer, declara, determina, decreta, diga para Deus onde, quando, como ele tem que resolver isso. Só que, irmão, você pode, eu creio que Abraão fez isso a sua vida inteira que ele estava esperando, declarando a palavra, vai dar certo, porque ele prometeu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Paulo não diz aqui, Abraão decretou. Pode ler aí na sua Bíblia aí. Paulo não diz aqui, Abraão determinou. Abraão ficou declarando por 25 anos. Não diz isso. Ele diz que simplesmente Abraão creu. Glórias. Abraão creu. E creu em quê, irmão? Em que Abraão creu? É só seguir o versículo ali, ó. Em Deus que vivifica os mortos. Eu já me perdi aqui no papel todo, vamos seguir. Então, Abraão creu em um Deus que vivifica os mortos. Vamos destrinchar isso aqui. Ele creu, ele não determinou, ele não declarou, ele não deu ordens a Deus. Ele apenas creu. E um Deus que fazia o quê? Vivifica os mortos. Ele dá vida aos mortos. Só que veja bem, Deus pode ressuscitar o morto. É isso que está dizendo aqui. Só que a narrativa bíblica de Gênesis até Adão, nenhum caso de ressurreição de morto havia acontecido. Nenhum caso. Pode olhar e estudar a sua Bíblia que você não vai achar. Antes de Abraão, alguém que ressuscitou. Mas o povo daquela época, eles criam, apesar de não estar vendo, e por aí a gente vê que a essência da fé não é você viver por aquilo que você toca, por aquilo que você sente, cheiro, não é. É para você crer em um Deus que ele pega o sobrenatural e transforma no natural. Pega do invisível e transforma no visível. Então Abraão creu, mesmo que nada tivesse acontecido ainda, ele cria que Deus poderia ressuscitar um morto, dar vida a um cadáver. E era tudo que Abraão estava precisando. O versículo diz que Abraão, já com 100 anos de idade, o corpo dele já não funcionava mais. A pipa do vovô já não sobe mais, não é esse vovô aqui não. Ele já não tinha mais a sua virilidade. Ele não tinha mais a capacidade de fecundar um óvulo, de gerar um filho. Porque ele já contava com 100 anos. Então, literalmente ele precisava de um milagre. E um milagre da ressurreição do seu corpo amortecido. Amém. Amém? Então, essa é a primeira característica do Deus que Abraão cria. Ele era um Deus que pode dar vida aos mortos. E aqui eu quero abrir uma outra aspa, irmão. E isso é a essência do cristianismo. Não existe cristianismo sem ressurreição. O budismo pode existir sem a ressurreição. Qualquer ismo desse da vida aí existe se não tiver ressurreição. Mas o cristianismo não. E você pode ver isso aqui, quando Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele fala assim: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração você decretar, declarar, determinar, crer. Em quê?
que Deus o ressuscitou dos mortos. ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. É impossível você ser um cristão sem crer em ressurreição. Amém. Está escrito lá, em seu coração, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, que Deus vivificou, deu vida a um cadáver.